Vamos receber com alegria o pastor Getúlio de Jesus em nosso meio. Por gentileza, pastor Getúlio. Glória a Deus. Pastor Getúlio, já há mais de 20 anos nós caminhamos juntos. Um dia o pastor Luciano Subirá disse, receba esse homem de Deus, vai ser bênção. Nós ficamos meio desconfiados. Mas vamos lá, vamos caminhando, e Deus nos abençoou, tanto que caminhamos há 20 anos juntos. Uma das palavras que Deus me deu sobre a vida de Getúlio nesses dias é que você às vezes pensa nos heróis da fé, lá de 1800, né? O Charles Finney, o Smith Wigglesworth, e tem os outros aí que são chamados de heróis da fé. E aqui você tem um herói da fé, de carne e osso, homem de Deus, 30 anos serve a igreja, ministra a igreja, conhece a igreja no Brasil como poucos, conhece assim em detalhes algumas dos desafios que a igreja brasileira tem. Não é por isso que ele fala mal da igreja, ele ama a igreja, viaja pelo Brasil, serve. E Deus colocou ele não só no Brasil, mas tocar a África, tocar a Europa. Há alguns dias atrás ele passou 3 meses na Europa tocando, servindo as 6 nações. E é impressionante como Deus vai levando ele, nesse jeito mineiro, né, mineiro do pão de queijo. Ele vai falando, fala mansa e abençoa multidões. E abra o seu coração para receber o falar, o mover de Deus na sua vida. Amém, queridos? E o melhor de tudo, eu disse hoje assim que ele é meu amigo, mas acho que o melhor de tudo, ele é meu irmão, né? É meu irmão, somos bem parecidos, né? Só a mãe que sabe a diferença. Amém, Getúlio. Fique muito à vontade, muito em casa. Amamos a sua vida. A pastora Edna hoje está junto com Elda. Elda, né? E o filho, eu esqueci o nome dele. O Jonatas está aqui junto, eles têm 3 meninos. O Jonatas é músico. Está se preparando aí para servir com esse dom maravilhoso da música, né? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Getúlio, da Elda, Senhor, seus filhos. Nós bendizemos ao Senhor, Deus, por essa família, nas quais todas as famílias da terra têm sido abençoadas. Nós bendizemos ao Senhor pela sua guarda, sua proteção sobre a vida do seu filho e sua família. Muito obrigado, Pai, que o Senhor tem se alegrado com júbilo pela vida dessa família. Obrigado, Pai, pelo seu agir, o seu mover na vida dos teus filhos. Recebe gratidão e o louvor, e nós oramos que sobre eles o renovo do Senhor seja muito mais intenso do que qualquer batalha que enfrente, de qualquer ministração que faço. Que o renovo do Senhor, Senhor Deus, eu vejo que como uma fonte de vida a jorrar, muito mais forte que um poço artesiano quando ele é aberto e ele explode. Eu vejo assim as águas do trono de Deus explodindo, se manifestando sobre a vida de Getúlio e de toda a sua casa, como um renovo sobre eles e para todos aqueles que estão ao seu redor. Senhor Pai, muito obrigado pelo agir do Senhor e o mover do Senhor na vida do seu filho. Aqui está o nosso coração, ó Pai. Trata conosco, ministra-nos, traz-nos mais perto para o teu coração. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Obrigado, meu irmão. Boa noite, amados, graça e paz. Que alegria estar mais uma vez aqui com a família Shalom. Estamos desde ontem. Ontem nós fizemos aqui um momento bem descontraído. É podcast? É alguma coisa assim, né? E aí nós fizemos aqui, junto com os jovens, teve perguntas. Hoje de manhã nós ministramos, teve conversões, foi uma bênção. E amanhã à noite nós vamos estar orando por libertação e cura. Tá certo?
Então, se você veio com sede, dizendo, hoje eu vou receber a oração do pastor, você vai receber palavra e amanhã a gente vai estar orando. Eu tô feliz que hoje, quando terminou, eu estava saindo, e eu não sei se é a nora do profeta ali, do Arno, que aqui tem uns 3 Arno, não tem? É Werner, né? Werner. Irmãos, eu falei uma coisa a primeira vez que eu tenho que fazer isso, porque senão vocês vão estranhar. A primeira vez que eu vim nessa igreja aqui, eu falei assim, para falar o nome de vocês tem que ter um curso de línguas estranhas. E aí, eu estive na Alemanha agora ministrando, aí lá eu vi que de fato tem que ter também um curso de interpretação de línguas estranhas para poder falar o nome do pessoal. Mas hoje de manhã, quando eu ia saindo, eu acho que é a nora dele, não tenho certeza, ela me parou e disse, pastor, o senhor orou por mim há algum tempo atrás, e eu tinha anemia no sangue. E o senhor orou e eu fui curada. Eu não tenho mais problema nenhum. E ela falou, eu tenho me sentido muito bem. Então você que está precisando de oração, que tem enfermidade, não deixa de estar amanhã para a gente orar por você, tá bom? Para a gente orar pela sua. Não tenha medo, não fique com medinho. Né? O pastor Getúlio vai orar por libertação, eu tenho medo. Né? Eu tenho medo do checklist. Eu tenho medo do nada consta. Não, venha para a gente fazer o nada consta aí, passar o raio-x. Você só tem a ganhar, irmão, só tem a ganhar, não tenha medo não. Tá bom? E venha amanhã à noite. Eu tenho um carinho muito especial pelo pastor Arno, pela pastora Silvia, pelas filhas. Agora somos obrigados a suportar os genros dele também. Né? Tô brincando. Cadê? Tô brincando. Brincadeira. Mas, irmãos, tenho um carinho muito especial por esse homem. Eu falo, onde eu vou, eu falo que Curitiba tem pastores de caráter. Né? O pastor Arno é um desses homens, é uma honra a gente conhecer homens que nós andamos há 20 anos já, aproximadamente juntos, e o caráter do pastor Arno tem sido assim, tem resplandecido a glória de Deus, o casamento dele. A pastora Silvia é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa abençoada. A nossa amizade foi construída em cima de experiências maravilhosas. Né? Eu lembro que uma das pregações que eu fiz, quando era do lado de lá, tinha muita gente. E eu estava pregando sobre Davi. Né? Eu não sei, ele vai lembrar. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Né? E eu estava pregando sobre Davi, eu estava muito empolgado. Né? Eu estava pregando empolgado, e eu falei que Davi, quando pastoreava o rebanho do seu pai, veio um leão, e ele rasgou esse leão no meio, depois veio um rinoceronte, ele matou esse rinoceronte. E ele, com esse jeitinho dele caladinho, ele ficou caladinho, não falou nada. Né? Quando terminou o culto, a gente estava conversando, e ele não deixou passar batido. Nenhum pastor deixa, irmãos. Nenhum. Luciano, Marciano, eles ficam ouvindo para depois. Tem uns que até anotam. E aí depois ele falou, olha, pastor, sério, né? Sério. Ele falou, olha, pastor, colocar um rinoceronte em Israel a gente coloca, mas fazer ele comer uma ovelha eu acho meio difícil. Eu falei, puxa, mas de toda a pregação foi só a minha mancada que ele guardou. Né? Mas, e aí foi assim que a gente fez a nossa amizade. Queridos, eu trouxe pela manhã, eu trouxe 4 títulos, só que 2 títulos esgotou, porque só veio 10 exemplares, mas algumas pessoas adquiriram, porque eu vou trazer mais amanhã à noite no culto, tá certo? Você pode projetar um deles aqui, qualquer um deles para eu falar? Bom, eu falei desse livro aqui de manhã, vocês estão conseguindo ver aí? Heranças do Passado, esse livro do pastor Alcione vai falar sobre, Alcione Emerick vai falar sobre maldições familiares e espíritos familiares. Eu li, por isso eu indico. Eu poderia trazer muitos títulos para vender ali, mas a maioria dos livros que eu vendo foi que eu li e eu achei assim muito coerente. Nesse livro, ele vai te ajudar a detectar se tem espíritos familiares ainda exercendo regência sobre a sua família. Irmãos,
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Demônios deixam rastros. Então, pelos rastros que a gente vê, dá para entender se a história que está acontecendo com você não é uma repetição do que já aconteceu no passado. Então, ele vai trabalhar isso aí. A presença de espíritos familiares dentro de uma família, a presença de se maldições ainda estão prevalecendo. É interessante a forma como o pastor Alcione aborda, porque ele tem uma linguagem simples, mas profunda, uma linguagem bíblica. A gente fala assim, pastor, quando a gente aceita Jesus, isso aí já não era para ter sido quebrado? Bom, o mesmo capítulo do livro de Isaías que a gente usa para dizer que as maldições foram quebradas, também diz que ele levou nossas enfermidades. E por que estamos doentes ainda? Então, ele vai trabalhar essa temática nesse livro, tá certo? Amanhã eu vou ter ele aqui para você. O outro é físico, psicológico ou espiritual. Esse também aí é muito interessante, também li, porque hoje nós, pastores, a doença do século, né, já tinha sido, essa pedra foi cantada já há uns 15 anos atrás pelos psicólogos, que a depressão seria a doença dessa geração, e hoje, como pastor, a gente está vivendo muito próximo a isso. A gente está vendo, hoje, irmãos, é muito comum pessoas, estou falando cristão, com depressão, com crise de ansiedade. Então, esse livro ele vai ajudar da seguinte forma, às vezes, eu estou falando de experiências minhas, uma mãe me procura e traz o filho, às vezes com síndrome de Down, autismo, e essa mãe me procura para que eu ore pela criança como se a criança estivesse endemoniada. E, algumas pessoas, elas precisam entender, definir o inimigo é interessante, porque você vai usar as armas corretas. Então, nesse livro, ele vai te dar uns feedback se o que está acontecendo com você é orgânico, é uma doença orgânica, para você tratar de uma forma correta. É algo psicológico ou é algo espiritual? A igreja parece que meio que vive de ciclos. Né? A gente, há alguns anos atrás, eu estou com 37 anos que eu me converti, alguma coisa assim, tudo era espiritual. Nada era físico. E a igreja tratava tudo como espiritual. Aí, de repente, a gente vê a igreja cair num outro extremo. Hoje, tudo é natural. Então, muita gente está sofrendo, sofrendo opressão espiritual, dizendo é natural. Não, que é natural que eu estou passando. O Brasil está em crise, é natural que eu esteja em crise financeira também. Não, os casamentos têm crise, então é natural que meu casamento tenha essa crise. Esse livro vai te ajudar a definir isso. Tá certo? Eu não tenho ele hoje, mas amanhã vai estar ali para vocês adquirirem. Esse Reconstruindo o Caráter foi me indicado, não li, mas vale a pena ter caráter. É a temática desse livro. Eu sei que há alguns apelos que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive, há alguns apelos para a gente esquecer o caráter para poder se dar bem na vida. Esse livro vai trabalhar essa temática, tá? E o meu primeiro, eu estou profetizando que, em nome de Jesus, esse ano sai o segundo, eu quero lançar 4 ou 5 livros de libertação, que vai ser a minha herança para a Igreja Evangélica Brasileira, porque, na verdade, eu já estou meio que passando o manto, entendeu? Tem 35 anos já que eu trabalho com libertação. E aí a gente vai chegando um tempo que a gente vai dando um cansaço na gente, não é fácil, né? Então aqui eu estou deixando algumas experiências que vai ser útil para você. Né? Não é minha intenção formar nenhum PhD em exorcismo, né? Mas é para abençoar você. Não é um livro de contos de terror. Então, tem gente que compra para ler história de terror. Não tem. Tem, na verdade, tem. Né? Eu conto experiência para poder te segurar, aí você lê, aí o segundo capítulo está com a Bíblia. Quando você está desanimando, o terceiro capítulo eu conto outra experiência.
né? E aí você se empolga e assim a gente vai colocando conteúdo bíblico a respeito de libertação dentro do seu coração. Vai estar ali. Vocês precisam ajudar a manter o trabalho do meu gerente de vendas. Ele vai estar ali, ele tem que bater uma cota. Hoje de manhã ele bateu a cota, mas ele vai estar ali, ele precisa bater essa cota, é o pastor Carlos. O pastor Carlos é o meu gerente de vendas. Se ele não bater a cota, eu vou demitir ele. Então você vai passar por lá e vai adquirir esse material. Amém? Eu preciso me comportar muito, porque minha esposa está aqui, o pastor Arno disse que quando minha esposa está perto, eu tenho que me comportar. Está aqui minha esposa, irmão, a pastora Elda. Nós somos casados há 30 anos. Para mim, essa mulher é a quarta pessoa da Trindade, para me suportar há 30 anos. Então, veio comigo. E meu filho Johnny é o meu primogênito, é o que o pastor apresentou como músico. Ele faz bacharel em composição, na UNB, lá em Brasília, e está aprendendo para servir, de fato, o corpo. Está declarado, está selado isso, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Eu ia dar outro recado para vocês, mas daqui a pouco eu lembro. Sim, algumas pessoas, até de outras igrejas, até aqui da igreja de vocês, me procuram para poder fazer aconselhamento. Primeiro que eu preciso da aval do seu líder de célula e do seu pastor. Isso é uma regra até dentro do alcance. Eu não recebo ninguém que não seja enviado pelo líder da célula, ou mesmo pelo pastor da rede. Por quê, queridos? A comunidade de alcance, tanto quanto a Shalom, não é uma igreja que tem células, é uma igreja em células. Não é que eu só atendo gente que está em célula, mas eu priorizo atender quem está em célula. Por quê? Porque às vezes a pessoa me procura, eu oro por ela, e essa pessoa vai precisar de um acompanhamento, e eu não posso fazer esse acompanhamento. A gente quase não para, a gente fica viajando direto. Então, eu chamo o líder e dou aí o feedback para o líder para ele prosseguir em cima da área que Deus me mostrou. Por isso que eu priorizo bastante orar, aconselhar, gastar meu tempo com pessoas que estão em célula. Porque, de fato, algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento mais ali próximo, então a gente precisa, às vezes, afunilar as pessoas que a gente vai atender. Outros me procuram porque querem só uma revelação, literalmente. Eles não querem nem me ouvir, eles vão lá e eles acham que vão chegar para mim, eu vou simplesmente orar e dizer: eis que te digo, meu servo, faz isso, isso e isso, e eles não querem mais do que isso. E eu sou pastor desde os 20 anos, então a gente entende que tem pessoas que precisam mais do que uma revelação, precisa de um revelamento. Alguma coisa assim, precisa de alguma coisa forte na vida dela, e às vezes a gente mexe em feridas, e tem pessoas que não gostam de ter as perebinhas machucadas, tem pessoas que não gostam que a gente mexa nas pereba. Vocês conhecem o que é pereba? Não, né? Berne, ainda conhece? Boró, aqueles bichos que, pois é, tem pessoas que querem que vá lá, a gente veja, mas não mexa. E o pastor Getúlio não trabalha assim. Eu acho que até por isso nós dois é muito amigo, eu e o pastor Arno. Tá bom? Então, se você precisar, o caminho é o seu líder de célula e o seu pastor. Tá? E você pode me procurar, que eu, debaixo dessas recomendações, eu atendo com todo carinho. Queridos, Efésios é uma carta que ela, como toda a Bíblia, ela merece ser lida e relida, ela merece ser decorada, Se Romanos, a gente tem Romanos recente, aprende no seminário, se Romanos é tido como o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, Efésios é tido como a coroa da teologia do apóstolo Paulo. Assim, em Efésios, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai trabalhar 3 temas muito interessantes, e é relevante para a igreja dessa geração. A primeira coisa que o apóstolo Paulo trabalha no livro de Efésios é quem é Cristo agora. Então ele vai tentar desconstruir a ideia... Estou dando trabalho aí, para o pessoal,
Vai ter que ficar alguém aí que eu não paro não, irmão. O apóstolo Paulo vai desconstruir a ideia daquele Cristo que cansava, que dormia, que tinha fome. Ele vai mostrar quem é Cristo, já estou saindo de novo. Ele vai mostrar quem é Cristo agora assentado à direita de Deus. Ele mostra esse Cristo que tem debaixo dos pés dele domínio sobre todo principado, sobre toda potestade. Ele mostra esse Cristo glorificado. A segunda ênfase do livro de Efésios é quem é a igreja. O que é a igreja em Cristo, esse Cristo que está sentado à direita de Deus. Aquela igreja que Jesus falou assim, o que vocês ligarem aqui, vai ser ligado lá. O que vocês desligarem aqui, vai ser desligado lá. Então ele vai mostrar a autoridade da igreja. E a terceira ênfase do apóstolo Paulo no livro de Efésios é quem é você. Aí é interessante isso. Né? É quem é você em Cristo. O que você se tornou a partir do momento que você tomou sua decisão com Jesus. Essa nossa herança em Cristo, essa nossa posição em Cristo, a nossa suficiência em Cristo, a igreja dessa geração está precisando redescobrir. Está precisando, de fato, redescobrir para poder viver uma vida mais abundante em Cristo. Não tem como eu reivindicar aquilo que eu não sei se tenho. Então, eu preciso descobrir qual é a minha herança em Cristo para que eu possa viver essa herança em Cristo. Quando eu falei aqui sobre o livro, que muita gente fala, mas ele não levou as nossas maldições, ele não levou nossas enfermidades. Muita gente não tem autoridade na oração, não tem autoridade na palavra profética, porque não sabe quem é ainda. O livro de Efésios vai te ajudar muito, tá certo? Mas eu quero pegar esse texto aqui. Essa carta foi escrita, Paulo estava preso, então você vai ver que ele vai usar detalhes aqui do que um soldado romano que ficava de prontidão o tempo todo do lado dele, ele vai usar a pessoa desse soldado, a roupa desse soldado, para poder escrever a carta aos Efésios. Né? Eu quero pegar esse texto para poder compartilhar com vocês duas verdades e vou ser breve. O verso 12 diz assim, capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais aqui, eu vou dar um contexto diferente para ele hoje aqui com vocês. As pessoas que trabalham com guerra espiritual, eles pegam essas terminações que ele usa, que não são nomes próprios, mas comum, ele vai pegar e vai colocar como se fosse hierarquia. Vocês estão entendendo? Mas a ênfase que eu quero dar é o seguinte. Primeiro, eu quero fazer duas ênfases nesse texto. Primeiro, o apóstolo Paulo está deixando algo muito claro aqui. A nossa luta, ela é prioritariamente espiritual. Isso está claro. Eu vou me atrever a dizer que é uma verdade quase que absoluta. É o que eu estou falando para vocês. É bíblica. A nossa luta, ela é prioritariamente espiritual. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, dizendo, nossa luta não é contra carne nem contra sangue. E entenda, ele estava preso pelo Império Romano, entregue ao Império Romano pelos seus irmãos, pelos judeus, ele havia sido entregue. Mas ele está deixando bem claro o seguinte, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual. Por que a nossa luta é espiritual? Porque o mundo espiritual, ele antecede e ele prevalece sobre o mundo físico, sobre as coisas que se veem. Escute bem, o mundo espiritual, ele é antes e ele é sobre o mundo físico. Tudo que acontece aqui, aconteceu primeiro no mundo espiritual. E o que acontece no mundo espiritual vai reverberar, vai ecoar aqui. Eu preciso entender essa verdade
para que eu possa viver uma vida abençoada. Porque se eu desconsidero que o mundo espiritual antecede e prevalece sobre o mundo físico, eu vou me animalizar. Por quê? Porque eu vou começar a viver simplesmente movido pelos meus sentidos naturais. E a nossa batalha, ela não dá para ser percebida pelos nossos sentidos naturais. A maioria das nossas derrotas, muitas vezes como cristão, é pelo fato da gente desconsiderar essa verdade. Desconsiderar que a nossa luta ela é espiritual, porque o Pedro diz, porque não atentamos para as coisas que se veem, porque são passageiras, mas para aquelas que não se vê, porque essas são eternas. Jesus, quando ele está ensinando, ele diz, tudo que eu faço porque eu vejo meu Pai fazer. Ele faz e eu também faço. Para Jesus, o mundo espiritual, essa verdade na vida de Jesus, você vai ver nos 4 evangelhos. Todo momento intenso, todo momento decisivo no ministério de Jesus foi antecedido por batalhas espirituais e por momentos de intensa oração. Desde a escolha dos 12, que ele passa a noite orando, até o início do ministério dele, que ele é levado para o deserto, e lá, ele, por 40 dias, ele tem uma batalha espiritual. Depois que ele vence lá no mundo espiritual, a Bíblia diz que ele vem de lá, e ele sai de lá cheio do Espírito, fazendo o quê? Curando, expulsando o demônio e pregando o Evangelho. Então, tudo isso aqui é resultado de uma vitória que foi conquistada lá, no mundo espiritual. A igreja precisava ter essa percepção e viver isso, porque com certeza nós teríamos mais resultados se a gente colocasse isso em prática. Porque toda a nossa herança, as nossas conquistas, elas precisam acontecer primeiro no mundo espiritual. Se eu desconsiderar isso, eu vou levar muito prejuízo. Quando você olha para o Velho Testamento e você vê o povo hebreu saindo lá do Egito, né, na sua maioria, né, predominantemente, eram escravos, eram fazedores de tijolos, eram trabalhadores, não tinham experiência de guerra nenhuma, não tinham experiência de batalha nenhuma, poucos tinham experiência de batalha, talvez Josué, Caleb, Moisés, o próprio Moisés talvez tinha, e alguns tinham experiência de batalha, mas na sua maioria eram escravos. Era um povo que havia perdido sua cultura, sua nobreza. Era um povo que havia perdido, na verdade, a sua comunhão com Deus. Esse povo sai e no meio do caminho eles têm que atravessar a terra dos amalequitas. E os amalequitas se levantam contra o povo hebreu e acontece uma guerra. Entenda bem, o povo amalequita era um povo treinado em batalha. Era um povo que tinha experiência bélica. O povo hebreu, não, era fazedores de tijolos. A briga está acontecendo lá embaixo. Mas você pode achar que a briga estava sendo definida lá, acontecia lá. Mas lá em cima do monte havia um homem levantando um cajado. E enquanto ele ficava com o cajado erguido, o povo hebreu prevalecia sobre os amalequitas. É bíblico, eu estou falando bíblico para vocês. Quando ele começava a cansar e abaixar sua mão, os amalequitas prevaleciam sobre o povo hebreu. Isso nos mostra que a batalha estava acontecendo lá embaixo, mas não sendo decidida lá embaixo. A batalha estava sendo decidida lá em cima. Alguém lógico, alguém razoável, poderia dizer, puxa, mas será que Moisés não seria mais útil lá embaixo na batalha? Não, a batalha estava acontecendo lá em cima. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para nosso ensino. Isso está nos mostrando algo. O mundo espiritual é bem mais real do que você imagina. A igreja, às vezes eu noto a igreja andando meio alheia a verdades espirituais. E uma das verdades espirituais cruciais é o mundo espiritual. É lá que se decide tudo. Vocês estão entendendo? Pastor, o senhor está ficando meio xiita. O senhor está falando que é lá que decide tudo, é lá que decide tudo.
Se eu desconsiderar isso, eu vou levar prejuízo. E infelizmente, eu estou tentando falar para vocês que a gente não pode continuar como igreja triunfante, acumulando derrotas como a gente está acumulando. Por quê? Porque se eu não me movo no espiritual, outros estão se movendo. E o pior, irmãos, é que tem pessoas endemoniadas, feiticeiros, se movendo no espiritual e tendo êxito no espiritual, porque eles entenderam esse princípio. Eles estão vivendo isso. E eu que tenho autoridade para fazer isso, eu que posso me mover nessas duas esferas, não estou fazendo isso. Tudo é muito natural para mim. Não, mas é normal. Não é normal. Ou você começa a agir no espiritual, ou você sempre vai ter que ficar reagindo no natural. Ou você é o causador no mundo espiritual, ou você vai viver sempre catando cacos e remediando aqui na esfera natural. Isso é uma verdade bíblica. O salmista Davi, que tinha tudo para poder confiar na experiência dele, porque era um cara treinado em batalha. Toda batalha que Davi ia fazer, primeiro Davi consultava ao Senhor. E ele recebia direções específicas de Deus para travar a batalha. E esse mesmo Davi, com toda a experiência de guerra, ele escreve dizendo: não confie no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Entenda, ou você é o gerador da ação, ou você vai viver tendo que lidar com as consequências. Você precisa entender, ou você é o protagonista, ou você é o coadjuvante. E o acesso que você tem ao mundo espiritual pode conduzir, colocar você numa posição de vitória. Mas você precisa abrir teu olho para isso. Vocês estão me entendendo? Há alguns anos atrás, eu estou com 56 anos, e depois dos 50 a gente fala uns dias atrás. Mas já tem uns 20 anos que isso aconteceu. Mas foi muito relevante para mim. Eu estava ministrando em Minas Gerais, numa igreja batista, e devia ter umas 700 pessoas no culto, era um culto à tarde. E quando terminou o culto, veio um rapaz, e ele trouxe a avó dele para pedir oração. E ele chegou para mim e disse: pastor, o culto já havia terminado, ele disse: pastor, será que o senhor poderia orar pela minha avó? Esse era um culto na terça-feira. Ele falou: na quinta-feira, minha avó vai se submeter a uma cirurgia para tirar um tumor que ela tinha um caroço no braço. E ele pediu oração para que eu orasse pela cirurgia. E eu fui orar pela cirurgia. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela para orar e abençoar a vida dela para que a cirurgia tivesse êxito, aquela vovozinha, ela ficou completamente endemoniada. Totalmente endemoniada. E o demônio na boca dela olhou para mim e disse algo. Ele disse: eu estou colocando essa doença nela. Os médicos vão tirar daí, mas eu coloco em outro lugar. E ali eu vi como muitas vezes a gente está lidando de uma forma paliativa com alguns problemas. Porque às vezes, eu vou usar um caso agora recente, semana passada, um sujeito me procurou e ele foi me falar sobre a empresa dele. Que a empresa dele estava difícil, estava em crise, ele tem uma dívida mensal para pagar de R$400 mil, e ele simplesmente as vendas caíram, quem devia ele não estava pagando, e ele, me perdoe se eu vou colocar uns grilos na cabeça de você, mas depois o pastor Arno arruma, tá? Mas ele chegou para mim lá e disse assim: pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E ele começou a me falar com quantas missões ele está envolvido. Ele oferta em missões. Né? E uma delas é Portas Abertas, né? Que ele oferta, ajudando a comprar a Bíblia. E outras missões ele me falou: não sei o que está acontecendo. E me contou a história dele, e eu disse: vamos orar. Vamos orar.
E quando eu pus a mão na cabeça dele e comecei a orar, aconteceu algo interessante. Eu senti como se cadeias tivessem caído na hora, como se correntes tivessem caído na hora. E eu fiquei ligado no que estava acontecendo. Enquanto eu orava, no meu coração eu disse, aconteceu alguma coisa no mundo espiritual na vida desse homem agora. E quando eu terminei de orar por ele, eu perguntei assim, como é que você está? Ele olhou para mim e disse assim, eu senti, na hora que o senhor estava falando, senti um mal-estar, mas passou. 2 dias depois eu liguei para ele, porque a gente precisa entender o que aconteceu. 2 dias depois eu liguei para ele e eu disse, como é que está? Ele falou, pastor, a coisa mudou. Mudou. As vendas voltaram ao normal, pessoas que estavam me devendo e que não tinha nem me ligado para poder falar se ia pagar, começaram a me pagar, eu estou resolvendo 2 dias depois. Era espiritual. Era espiritual. Eu recebi um convite para ir numa casa orar por uma pessoa, aqui de Curitiba, que o pai dele tinha câncer no sangue. Eu não sabia que ele tinha câncer no sangue. Mas esse menino estava com umas dores no corpo, com alguns problemas, e já tinha feito lá uma porção de exame, e ninguém achava nada. É um cara casado, com filhos. E eu fui atender ele na casa dele por carinho que eu tinha com o pai dele. E quando a gente começou a conversar, eu disse, vamos orar. Vamos orar. E a visão que eu tive ali foi muito interessante. Quando eu pus a mão na cabeça dele para orar, eu vi como se fosse um ponto negro numa esponja. E Deus me disse assim, isso é a célula dele, e esse ponto negro é o câncer que está dentro da célula dele. Repreende o câncer. E eu comecei a fazer, eu acho que ele até estranhou a forma como eu comecei a orar, porque eu comecei a dar voz de comando para o câncer na célula, no sangue dele. Comecei a dar voz de comando e eu via quando aquele câncer começou a diminuir, e só que se eu parasse, eu estava vendo ele diminuindo, mas não desaparecendo. E eu insisti na oração, até que eu vi quando a célula dele estava totalmente limpa. E eu parei de orar, depois agradeci, eu disse para ele, depois eu quero que você me conte como que você está. Irmãos, eu estive com ele algum tempo atrás, esse homem foi curado. Então, veja bem, nós temos um problema espiritual que deve-se lidar com ele de uma forma espiritual. Não adianta você simplesmente chegar aqui e falar, pastor Arno, ora por mim, porque lá na minha empresa, o gerente lá não gostou da minha cara, está manipulando, jogando as pessoas contra mim, está acontecendo isso, isso e isso. Se você não entender que por detrás daquele gerente tem um demônio que está jogando aquele cara contra você, que está fazendo daquele cara marionete, você vai ficar lutando contra carne e sangue. Aí você se torna um articulador, um manipulador, que vai articular pessoas, manipular pessoas contra esse sujeito. Você precisa entender que o mundo espiritual é bem mais real do que você imagina. Está bem mais atuante, é bem mais presente do que você imagina. Porque se você entender isso, você vai começar a se mover mais no mundo espiritual. Amém? No mundo espiritual. É lá que acontece tudo. Vocês estão me entendendo, irmãos? É lá que acontece tudo. Ok. A Síria estava em guerra contra Israel. E todo plano que o rei sírio fazia para armar emboscada contra o rei de Israel sabia antecipadamente e se preparava. Até que teve uma hora que o rei sírio reuniu os generais e falou, tem um cagueta no nosso meio. Tem um dedo duro aqui, a gente vai ter que descobrir. Por quê? Porque tudo que a gente planeja aqui, o rei de Israel sabe lá. E um dos generais chegou para ele e disse, o rei, não é um dedo duro, mas tem um profeta lá, por nome de Eliseu. Agora, olha só o que esse cara fala para o rei. Tudo que a gente conversa aqui, ele sabe lá e avisa para o rei.
Agora a expressão é mais forte. Ele diz, até o que você fala no seu quarto, o profeta sabe lá. A coisa é espiritual. Esse rei diz, então procure descobrir onde está esse profeta que a gente vai matar ele. E Eliseu estava em Dotã. Estava hospedado em Dotã com o aprendiz profeta. E eles foram, a Síria mandou generais, cavalaria, porque para profeta não pode ser só um, não. Tem que ser muita gente. Sério, está escrito que foi carros de guerra e foi soldados e cercaram o vilarejo onde Eliseu estava. O moço do profeta deu azar de acordar mais cedo do que o profeta. E quando ele saiu, que ele viu o exército sírio, ele agitou o profeta. Ele diz, acorda que a gente está sitiado. E Eliseu se levanta, vê o que o menino estava vendo, ele vê o exército inimigo. Só que ele era um homem espiritual, então ele viu mais do que o natural. E ele ora para o menino, e a oração dele é muito simples pelo menino. Ele diz, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E de repente esse menino viu que o exército de Deus ao redor do profeta era bem maior do que o exército inimigo. Então, quando eu tenho uma visão espiritual, quando eu tenho noção da realidade espiritual, a minha reação vai ser outra. Quem está dormindo diz amém. Não tá aí, gostei. Irmãos, porque metade da igreja costuma dizer amém, né? Tá ligado? Glória a Deus, que bênção. Segunda e última observação que eu quero fazer em cima desse texto. A nossa luta, ela é por algo bem mais precioso do que você imagina. O que eu vou falar agora, talvez vai trazer clareza para você entender a intensidade da batalha que você está lutando. Irmãos, o diabo, ele está lutando contra você, não é só por você, é por causa da tua descendência. Há quantos anos, escute bem a pergunta que eu vou te fazer, há quantos anos Satanás trazia a sua família e o sobrenome da sua família preso com correntes de sofrimento, separação, depressão, suicídio, alcoolismo, droga, violência? Há quantas décadas você ouve que isso é presente na sua família? Aí, de repente, você vem na igreja, Shalom, o pastor Arno faz o apelo, e você levanta a mãozinha e diz, eu quero Jesus. Quando você fez isso, o diabo te olhou, e a primeira coisa que ele falou é, não podemos deixar esse sujeito continuar na fé. A gente tem que derrubar ele. Por quê? Porque se você fica firme na fé, o diabo não vai perder só você, o diabo vai perder a sua descendência toda. Toda enxurrada de decepção, de desgraça, de choro, de tristeza que reinou na sua família, termina em você, e em você começa uma nova história. O que Deus falou para Abraão é o que acontece com a gente quando a gente se converte. Deus disse, em ti eu vou abençoar toda a sua descendência. Passa-se aproximadamente 4.000 anos depois de Abraão, Jesus está numa sinagoga, ele está expulsando um demônio de uma mulher que andava curvada, e Jesus libera uma frase que mostra para vocês a clareza dessa verdade. Ele disse, não convinha soltar desta prisão, esta que é herdeira de Abraão. 4.000 anos se passou, e essa mulher trazia sobre os ombros dela as bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Se você continua firme na fé, o diabo sabe que o seu filho não vai sofrer o que você sofreu, o seu neto não vai sofrer o que você sofreu. A partir de você, a história é outra. É totalmente outra, irmãos. Tudo vai mudar. A bênção de Deus vai alcançar não só a tua descendência, mas também a tua ascendência. A bênção de Deus, ela vai transbordar em todas as direções, para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. Pessoas vão começar a se converter dentro da sua casa por causa da sua conversão. Isso é uma verdade.
Isso é uma verdade. Meus olhos já viram muito isso. Mulheres virem para a igreja, se converter sozinha, enfrentar a luta dentro de casa, porque o marido não queria que ela fosse crente. Era questão de tempo, estava o marido servindo ao Senhor, os filhos servindo ao Senhor. Isso é uma verdade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então toda a enxurrada, todo o lixo que estava vindo lá de trás, termina em você. Acaba aqui. E no dicionário do inferno não existe a palavra perder. O diabo sabe que se ele deixar você continuar firme, ele vai perder o sobrenome de sua família. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então daí eu faço uma afirmação. A primeira pessoa a se converter numa família vai ter mais dificuldade do que a segunda geração de convertidos. Por quê? Porque a primeira pessoa que se converte, ele é o pioneiro. Deus vai entregar na mão dele uma foice para ele abrir uma picada, abrir um caminho onde não tinha. Então a segunda geração de convertidos já não vai pegar aquela luta toda. Por quê? Porque tudo parou aqui, ó, no seu peito. Você deteve a enxurrada de maldição que vinha, você mandou parar. Em Jesus termina. Deus olhou para você e te escolheu para quebrar velhas maldições e começar uma nova história. Em você Deus decidiu isso. Então, por isso que muitas vezes alguns crentes estranham, aí eu falo a minha experiência, né, que eu fui o primeiro na minha família a me converter. Uma família que viveu fracasso muitos anos, de coisas tristes que aconteciam dentro da minha casa e era comum. Isso era muito comum. Separação, depressão, droga, alcoolismo. Isso era coisa comum na minha família. Tirando o meu casamento, para vocês terem uma ideia, de 6 casamentos na minha família, só um deu certo. Teve casamento, irmãos, na minha família, que só durou 3 meses. A única coisa que ficou foi um filho na barriga da minha sobrinha e a dívida do casamento para pagar. Não funcionava. Era depressão, era triste a história. Aí entra um menino na igreja, no dia 18 de outubro de 1985, e levanta a mão para Jesus. O diabo olhou e falou, precisamos derrubar esse menino. Ele não pode continuar, porque o diabo sabia o que ia acontecer. Eu batizei minha mãe, irmãos. Eu batizei minha mãe. A igreja que eu pastoreei em Brasília, hoje quem pastoreia é meu sobrinho. Começou a pipocar salvação dentro da minha casa a partir do momento que eu tomei a minha decisão com Cristo. Começou a acontecer coisas tremendas dentro da minha casa. Eu não entendia muitas vezes a disparidade que acontecia entre algumas pessoas que se converteram junto comigo, mas que já eram filhos de crente. E a minha fé, porque eles falavam de uma baita lua de mel com Cristo. E eu não tive a lua de mel com Cristo. Eu me converti e a pancada já foi para cima. A coisa começou a acontecer. Eu estava esses dias contando para minha nora como foi o meu tempo de novo convertido, as lutas, as batalhas que eu travei. E no momento eu não entendia por que para mim era mais difícil. Por que para ele não está sendo tão difícil assim e para mim está sendo difícil? É porque eu era o primeiro. E o diabo sabia que a minha família ia servir ao Senhor, que se eu continuasse, a minha casa seria abençoada. E foi isso exatamente o que aconteceu. A minha casa está sendo abençoada por causa de uma decisão de um menino de 18 anos. Então você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode se dar ao luxo de viver um evangelho meia boca, água de batata. Você precisa assumir sua postura. Por quê? Porque sobre a sua cabeça está sendo decidido o sobrenome da sua família. Sobre a sua cabeça está sendo decidido a história da sua descendência. Não diga no seu coração que eu estou exagerando. Olha para Saul. Olha para o rei Saul, olha a burrice que ele fez e olha o que aconteceu com a descendência dele. Vocês estão entendendo? Deus é Deus de aliança. Quando ele faz uma aliança com você, ele está fazendo uma aliança com a sua descendência que ainda nem existe.
Ainda nem existe. Você está determinando e definindo a bênção sobre a sua descendência. Os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão ser abençoados por causa da sua decisão. Então você não pode deixar essa luta para o outro, para o seu filho. Você precisa continuar firme. Se cair, levanta. Tropeçou, levanta. Amém? Levanta. Olha, queridos, eu não sei se o Johnny estava nessa reunião que eu fiz com os meninos lá em casa, a gente conversando, e eu disse assim, eu acredito, eu disse para eles, que eu consegui parar 90% da enxurrada. Eu entendo que eu deixei passar algumas coisas para vocês, e que essa luta vocês vão ter que travar. Mas 90% delas, eu consegui parar. Eu consegui parar. Então, quando eu olho para a luta que meus filhos estão passando hoje, e eu olho para as minhas lutas, eu digo, meu Deus, é 2 universos. É 2 mundos, irmãos. 2 histórias. Eu entendo que como em mim, Deus decidiu começar uma nova história. Agora, e se eu tivesse parado? E se eu tivesse desistido? E se quando eu tivesse caído, eu tivesse ficado parado, caído lá no chão e dito, não vou conseguir? Mas eu louvo ao Senhor, que o Espírito Santo sempre disse, levanta. Levanta. Mesmo sem eu entender, o Espírito Santo disse, levanta. Eu tinha uma mania, e eu termino aqui, tá, queridos? Eu tinha uma mania de ficar me punindo pelas minhas quedas. Toda vez que eu caía, eu pegava um chicotinho e ficava me batendo. Ah, por que eu fiz isso? Ah, por que... Ah, não devia. Mas ficava lá no buraco. E o pior é que quanto mais tempo eu passava no buraco, me autoflagelando pela minha queda, mais a coisa ficava esquisita. Porque eu me lançava num fosso de depressão, por causa da minha queda, por causa dos meus tombos, até que o Espírito Santo falou, caiu. Você não precisa justificar, porque Deus não quer que você explique para Ele por que você caiu. O céu está torcendo para você levantar, e você está aí caído, dizendo, ó céus, ó terra, ó vida, ó azar. Levanta, levanta. E eu termino aqui a minha pregação. Eu tentei, lá em Milão, quando eu estava pregando essa palavra, eu soltei essa história lá, eu não sei o que a pastora fez para traduzir para o italiano. Mas tem um livro, e eu sempre faço alusão a esse livro, foi um dos primeiros livros que eu li, Dando a Volta por Cima. Esse livro, o cara diz o seguinte, pare de chorar o leite derramado e tome cuidado para não perder a vaca. Isso é filosofia, irmão. É profundo isso aí, hein? É profundo. Mas é verdade. Tem muita gente, o leite derramou. Ó, a vaca, irmão, que está indo embora, segura a vaca que o leite você tira de novo. Então você tem que parar de ficar, por que eu caí, por que eu fiz isso? Levanta, cara. Levanta, continua. Tem muito mais em jogo do que a sua cabeça. Tem muito mais em jogo. Você precisa entender isso para você prosseguir, para você insistir. Por quê? Porque o seu nome vai se tornar um memorial na boca dos seus filhos, dos seus netos e da sua descendência. Eles vão fazer menção honrosa do seu nome. Você crê nisso? Eles vão falar a teu respeito. Pode acreditar. Eles vão falar quem você foi, eles vão falar o que você fez, eles vão entender tudo isso. Eles vão entender tudo isso. Então, em nome de Jesus, entenda, tem muito mais em jogo do que você imagina. Entenda bem, o diabo não quer perder a história de sua família. Já há muitos anos que ele está segurando essa sua família. Há muitos anos que ele está mantendo todo mundo preso na coleira da tristeza e da perdição. E você acha que ele ia deixar de graça você se levantar e quebrar o domínio dele? Tem luta, irmãos, tem luta. Mas creia, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu termino dizendo, você vai ver o resultado de toda a sua luta, quando você olhar para os teus filhos, para os teus netos, e vê-los abençoados. Amém? Vamos ficar de pé.
Quero orar por vocês. Quero orar por vocês para que... eu vou orar como Eliseu orou pelo moço, pelo aprendiz e discípulo de profeta, dizendo, faz ele ver, faz ele ver. Porque quando eu vejo uma pessoa desistindo com facilidade, vocês não estão falando com um ET, vocês não estão ouvindo um ET. Né? Eu sei muito bem o que eu estou falando para vocês. Né? Eu queria poder rasgar mais meu coração para que vocês entendessem que o mito da grama verde não funciona aqui. Né? A grama do vizinho sempre vai ver. Não, não é. Não é. A vida do pastor Getúlio, ele para pregar isso é porque a vida dele é top. Ele não vive a vida normal dos mortais. Né? É muito fácil você pensar isso para fazer seu ninho na derrota. Para fazer é próprio do medíocre. É próprio do medíocre ridicularizar o excelente para não se autoflagelar. Então deixa eu dizer para vocês, eu sei o que é luta. Pastor, não se dá para pastor um título de perfeito. Não, agora ele é pastor, ele não tomba mais, ele não cai mais. Ele não sabe o que é pecar, ele não sabe o que é dizer. Espera aí, pode ser que o pastor Arno tenha alcançado esse nível de divindade, mas eu estou mais embaixo, eu quero chegar nesse nível aí. Mas, irmãos, se eu estou conseguindo, escute bem, você também consegue. Você também consegue. Então entenda, deixa Deus decidir essa batalha. Deixa Deus determinar a bênção sobre a tua descendência através de você. Porque Ele vai se dar a conhecer para os seus filhos dizendo, eu sou o Deus do teu pai. E isso deve ser muito lindo, né? Deve ser muito lindo. Deus falando com o seu filho, dizendo, eu sou o Deus do seu pai. Eu fiz uma aliança com seu pai e eu estou aqui para honrar a aliança que eu fiz com seu pai. Porque foi isso que ele fez. Quando ele vai visitar Isaac, abençoar Isaac, ele diz, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Quer dizer, eu fiz uma aliança com Abraão, que eu ia trabalhar na sua vida, que eu ia te abençoar, eu vou te abençoar. Quando ele vai abençoar Jacó ali em Betel, ele deixa muito claro, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Entenda que Deus vai fazer uma menção honrosa de seu nome. Só fica firme. Fácil. Não vai ser. Não é. É difícil. Eu iria dizer assim, quer moleza? Vai tomar sopa de minhoca. Porque, irmãos, existe uma... amanhã eu não prego assim não, tá? Amanhã eu prometo ser mais polido, né? Mas é porque, às vezes, um falso evangelho produz falsas expectativas. Isso é terrível. Porque você é transformado à imagem do evangelho que te trouxe. Então, dependendo do evangelho que pregaram para você, você vem com expectativas irreais para dentro da igreja. Então, aquele evangelho vem, que aqui não tem luta não, aqui é um mar de rosa. Pode vir, aqui é leite e mel o tempo inteiro. E muitas... olha, é o seguinte, deixa eu falar, Deus vai pagar tudo quanto é dívida que você tem, Deus vai te dar um helicóptero, Deus vai te dar uma mansão, olha, se Marte vai ser povoada, a primeira mansão que vai ter lá no centro de Marte é a sua. Vem aceitar Jesus. Irmão, eu quero saber onde é que eu pego a senha para entrar nessa fila para poder aceitar esse Jesus. E a pessoa vem para cá e Deus não tem compromisso com o evangelho adulterado. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra do homem. Né? Um tempo atrás, Deus foi muito claro comigo. Ele diz, olha, a minha providência está no meu propósito. Anda no meu propósito que você vive a minha providência. Agora, no seu propósito não tem minha providência. Então, muita gente vem com expectativa de um evangelho que não é um evangelho bíblico. Aí, quando começa a passar a luta, pensa em desanimar. Reajuste a rota da sua vida e entenda, o reino de Deus é tomado à força. Se você não quer entender a realidade do mundo espiritual, entenda, irmãos, nós somos totalmente avessos ao reino de Deus. Ontem aqui, conversando com os jovens, eu disse, nós não temos uma dificuldade de ficar 3 horas no cinema assistindo O Senhor dos Anéis. Não temos.
Agora, se o culto passa 20 minutos, dá uma ziquezira na gente, uma coceira, e a bexiga enche, e dá vontade de beber água, e a pregação está ruim. É algo muito nítido como a nossa natureza terrenal, ela bate contra o reino de Deus. A gente fica, vamos parar para conversar, que a gente conversa o dia inteiro. Mas por que para orar a gente não tem palavra? As palavras se esgotam. Não é verdade? É a nossa natureza, e essa briga que eu preciso assumir declaradamente, assumir essa batalha e dizer, eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu só paro ou quando morrer, ou se Jesus voltar. Amém? E você vai ver o que Isaías escreveu a respeito de Jesus, eu uso para você. Porque Isaías disse assim, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu quero dizer para você, você vai ver o fruto de toda essa batalha e você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Não é verdade? Os pais que estão aqui sabem muito bem o que eu estou falando, as mães que estão aqui sabem muito bem o que eu estou falando. Olhar para a sua descendência e ver a sua descendência toda abençoada, irmãos, não tem preço. Não tem preço, irmãos. Você olha para trás e você vê só a bagaceira que aconteceu lá atrás, aí você olha para cá e você vê seus filhos, seus netos brincando na sua presença. Eu estava hoje de manhã aqui, eu fiquei encantado, maravilhado, com as duas netinhas dos pastores aqui dançando. Eu fiquei olhando para aquilo, falei, meu Deus, que alegria deve ser para esses dois, ficar olhando para essas meninas lindas desse jeito aqui, dançando aqui na frente. O Carlos já me apresentou, a filha dele estava dançando aqui, ele veio ali e falou, ó, aquela ali é minha filha. Não é bom, irmãos? Deve ser muito gostoso você ver sua menina, né, num sistema onde meninas de 14, 15 anos estão ficando grávidas. Você olha e vê sua menina dançando na presença do Senhor, você fala, valeu a pena tudo quanto foi briga, entrave que eu tive olhando na cara do capeta, valeu a pena, porque a minha descendência está adorando ao Senhor. É isso que vai acontecer com você, não tenha medo. Amém? Senhor, eu oro pela família Shalom, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, pelas minhas irmãs, eu oro pelas pessoas que o Senhor com certeza moveu para estarem nessa noite aqui, e eu peço, abençoa teu povo. Abençoa com autoridade espiritual e abençoa com visão espiritual. Com visão espiritual. Meu Deus, que os olhos dos meus irmãos sejam abertos para ver a intensidade da batalha e prevalecerem na batalha. Eu oro e peço, meu Deus, não deixe esse homem desistir da batalha, não deixe essa mulher desistir, não deixe essa pessoa desistir. Dá para esse irmão, dá para essa irmã o mesmo pão que o Senhor deu para o profeta Elias, que ele caminhou mais 40 dias. Então eu peço, fortalece ele, levanta a cabeça dele, levanta a cabeça dela, levanta o queixo dessa pessoa e que ele possa, em nome de Jesus, decidir continuar. Se essa pessoa entrou aqui hoje, nessa noite, desanimada, se essa pessoa entrou aqui hoje, triste, pensando em jogar a toalha, meu Deus, eu oro, muda a atitude do coração dele, muda, para que ele entenda que ele não pode deixar essa herança para a descendência dele. Nós estamos abençoando essa pessoa agora e declarando vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua com os olhinhos fechados e em oração. Eu quero antes passar a palavra para o pastor Arno, eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou sua decisão com Jesus. E talvez ouvindo essa palavra, você esteja entendendo que você está adiando uma decisão que pode decidir seu futuro. Talvez toda vez que alguém faz o apelo, você sempre tem uma desculpazinha para dizer não, hoje não, agora não, vou pensar mais um pouco. Você está adiando uma decisão que pode determinar o futuro da sua família. Você não pode continuar deixando só sua mulher assumir essa batalha. Essa batalha também é sua. Você não pode deixar só o seu marido nessa luta. Você tem que lutar junto com o seu marido. Então, nessa noite,
Se você não tomou se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você está aqui, você não é casado, você é um jovem, e você entende que a história continua, e você nessa noite quer colocar um ponto final, entrega sua vida para Jesus. Eu não estou dizendo para você, sai da sua religião e vem para a minha, que a minha religião é melhor. Ou sai da sua igreja e vem para essa igreja, que essa igreja é melhor. Não é religião e não é igreja, é Jesus. É Ele que pode mudar a sua história. É Ele que pode mudar o seu futuro. Então, nesse momento, enquanto a igreja está orando por você, eu quero perguntar, quer entregar sua vida para Ele hoje? Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu estou com a minha mão erguida e a igreja está orando por você. Eu queria que você que ainda não